Chega mais, nação! Vamos juntos aqui agora analisar Cicinho, Renata Fã, falando aí sobre a vitória do Flamengo em cima do Independente Medellín na Copa Libertadores da América, 4-1. O Mengão segue 100% na Libertadores, líder do Grupo A. Vamos aqui analisar em repercussão. Chega aqui, explode o dedo do like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal Jogo Aberto e ESPN Brasil. Vamos lá para as informações do Mengão. No melhor momento na temporada, o rubro-negro chega a 4 vitórias consecutivas. Na Libertadores, 100% de aproveitamento, 6 pontos somados e a liderança isolada do Grupo A. Com certeza, essa sequência de resultados positivos é muito importante para aquilo que vem pela frente, para o ano inteiro, e a gente espera que a gente possa seguir ganhando força e assim fazendo os resultados. Agora a atenção se volta ao Brasileirão e a caça ao líder. Domingo, os cariocas recebem o Bahia aqui no Maracanã, na tentativa de encurtar a distância para o Palmeiras. Com essa ótima vitória bem confortável por 4-1 no Maracanã para cima do Independiente Medellín, o Flamengo foi a 6 pontos, está 100%, e aí nos critérios tem a liderança geral depois dessa segunda rodada, seguido pelo Estudiantes com 4, o Medellín ficou com apenas 1 ponto e o Cusco ainda não pontuou. Ronaldão, como é que você vê a evolução do Flamengo comandado por Leonardo Jardim, um time que, pela qualidade do seu elenco, tem feito aquela gestão de minutos, física, tem reorganizado a equipe? Essa que é a parada que você acabou de falar agora. É um time que está preparado para todas as competições aí. Muitas irão sofrer com inúmeras competições, só que o Flamengo tem peça para isso, para dar e vender aí. Estão até falando de algumas saídas de alguns jogadores, porque o grupo além de estar acima dos demais, tem um grupo forte, jogadores de seleção brasileira e outras seleções. Um goleiro espetacular também, que quando a bola não pega nele, Cicinho, ela pega no travessão, velho. Isso que é sorte de goleiro. Então, o Flamengo tem todos esses ingredientes que faz a diferença no final. Chega todo mundo inteiro, porque todo mundo já está jogando, todo mundo tá aparecendo pro treinador. Olha o tapa que ele deu na bola, esse goleiro do Flamengo também, vou te falar, esse cara é... Eu não tô gostando do Rossi, não. Você não tá gostando, Cicinho? Não. O Cicinho... Tem atrapalhado a vida de muita gente? Não, é assim, o Rossi debaixo das 3 traves ali é espetacular. Só que eu acho que ele tá querendo aparecer muito com a questão do pé. Ontem ele deu muitos lançamentos e errado. Será que não é uma recomendação do treinador? Mas é isso, a questão é essa, né? Obviamente acredito que seja... Vimos isso com o Hugo Souza e o Diniz, né? Ele jogando mais com os pés. Tudo bem, ele tá mas... tentando, Cicinho, você quer achar defeito? Tá, mas o Flamengo, olha o tanto que o Flamengo é mais perigoso e menos previsível quando a bola passa pelo pé dos jogadores que conhece. Paquetá, Arrascaeta, Bruno Henrique. Aliás, o Paquetá jogou muita bola ontem. Que partida do Paquetá. Então, o futebol muda. No primeiro tempo, quando o Flamengo sofreu o gol de empate, o Rossi começou a lançar algumas bolas, tentar fazer ligações diretas e não estava dando certo. Se ele jogasse muito com os pés, se o nome dele seria Arrascaeta. O nome isso dele que eu tô não falando. Seria Rossi, Por seria isso que eu tô falando. Se o Rossi é goleiro, que vá pegar a bola. Ele tá não ajudando na construção, Cicinho. Agora o Rossi tá toda hora querendo a bola no pé. Não, pra você fazer um prédio, Cicinho, você tem que ter o quê? Tijolinho. Eu prefiro a bola passando no pé dos jogadores que conhecem. De ontem teve chora-coração com o Ione Gonçalves? Não tem. Porque o Flamengo passou um susto na partida, que foi esse 1-1, e depois ele deslanchou com tranquilidade, até com um gol que não foi validado, enfim. Edu, foi um jogo do Flamengo intenso, de movimentação. Ele utilizou no segundo tempo outros atletas que entraram na partida já com uma condição boa e mostraram também que estavam preparados. Eu achei o Flamengo muito completo e muito consciente para um jogo de Libertadores. Renata, o Leonardo Jardim está fazendo no Flamengo o que fez no Cruzeiro, aquele time intenso, aquele time que na hora de saber marcar em bloco baixo, sabe marcar também. E o bom e o bacana que a gente viu retornando novamente a dobradinha, né? O Bruno Henrique com a Arrascaeta. Né, um dando passe para o outro finalizando, fazendo gol. Então isso acaba melhorando ainda cada vez mais a equipe do Flamengo, porque é uma equipe onde que tem jogadores que podem decidir a qualquer momento. E quando cai no pé desses jogadores, é decisivo realmente. O Pedro entra, poucos minutos vai lá e faz o gol. Né? Então você pega o Paquetá voltando a jogar futebol novamente. Então é uma equipe sim a ser batida no futebol brasileiro, até mesmo aqui no Sul-Americano, porque
pelo elenco que tem. Então o Leonardo Jardim está conhecendo ainda seu elenco, está mudando bastante o time do Flamengo e está correspondendo à altura. Agora, tivemos uma polêmica no segundo gol marcado pelo Flamengo, porque para muita gente, no início da jogada, aconteceu uma falta do Paquetá, reclamada pelos colombianos, que não foi marcada pela arbitragem, a jogada seguiu e o gol acabou acontecendo. Eu quero saber se vocês teriam anulado esse gol por causa dessa falta aí, ó, o lance é exatamente esse, ou teriam deixado seguir e validado esse tento. Ronaldão. Então, aquele negócio do cara querer se jogar, matar a jogada, simular, isso aí não foi tapa nem pra ele cair, era pra ele continuar. Então o juizão tava deixando o jogo rolar e pra mim, simulação. E pra você, Cicinho, falta ou não? Não, eu não daria falta também, não. É normal o jogador tentar sentir o outro, tentar parar, mas não foi pra tudo isso, não. Só lá do outro lado que acontece isso. E pra você, Edu? A verdade é o seguinte, se aqui no Brasil daria falta, os árbitros brasileiros Deu pro Palmeiras, vai dar, tinha que dar. Palmeiras é pênalti. Pelo amor de Deus, sim. O empurrãozinho nas costas, o petelequinho que deu lá nas costas e... Pênalti. Mas peraí, depois no Palmeiras a gente vai falar, não foi só em cima não, foi embaixo, foi dois pênaltis. Tá. Agora, pra mim, eu também não marcaria não. Isso aí houve realmente o contato assim no pescoço, mas não pra o jogador cair pra simular pra trás. Olha, na Libertadores, os árbitros, eles marcam faltas pesadas. O que também é errado, mas é uma tradição já da competição. E um outro detalhe é que a gente sempre discute qual é o momento em que se inicia a jogada. Era porque ela estava longe ainda, até a bola chegar na produção do gol do Flamengo, muita coisa aconteceu e é uma distância, mas não tem isso na regra. Não se avalia quando começa a jogar. Não, e aí teve a convicção do árbitro também, né? Que o VAR chamou. Isso. E assim, personalidade. Eu apitei, eu vou ficar com o que eu apitei, o que eu vi. Porque eu tô vendo o lance ali, eu tô vendo a intensidade, vocês estão olhando aí, estão me auxiliando no VAR, beleza. Só que vocês também colocam em câmera lenta. Eu vi a jogada como foi real, então assim, eu tenho minha conclusão. Teve o gol anulado, Léo Pereira também. Aí tava um pouquinho, ele é aquela régua, né? Que todo mundo Mas fala eu achei da que esse régua. tava mesmo. Os dois repercutindo então a segunda vitória do Flamengo na Libertadores. Bom dia aí pra vocês. Bom dia, Bruno. Ótimo dia aos comentaristas, a quem nos acompanha aqui nesse Sport Center. Um beijo grande a todos neste belíssimo cenário, acompanhado aqui com o meu amigo Fábio Luciano para falar dessa vitória do Flamengo de ontem. Capita, bom dia, seja bem-vindo, amigo. Bom dia, Gláucia. Bom dia, Bruno, Jailson, Celso. Bom dia a todos. Uma noite mágica de Libertadores, né, para o Flamengo, se falando de Flamengo. Uma vitória, enfim, com maiúscula, né? Uma vitória maiúscula. A gente está num cenário lindo também, então combina muito, né, o que foi a noite do Maracanã ontem com esse cenário. E a gente com certeza vai analisar um pouco mais sobre o jogo. Faço o meu comentário baseado que o talento define jogos também, né, Glau? Acho que isso é importante. O Flamengo coletivamente ontem teve um jogo normal, na minha opinião, logicamente todo mundo cumprindo com as suas obrigações, mas o Flamengo também tem na sua qualidade técnica jogadores acima da média, né? Então a gente percebe isso no gol do Paquetá, a gente percebe isso na atuação do Arrascaeta, né, que teve uma atuação brilhante ontem, na minha opinião, foi o nome do jogo, com certeza, acho, né, sim, Fábio? conseguiu armar, conseguiu criar jogadas para os companheiros, conseguiu fazer gols. Então é isso, o Flamengo coletivamente bem, mas um Flamengo muito forte nessa questão individual técnica, porque tem jogadores para definirem jogos. Fábio, até nesse gancho do que você está dizendo, acho legal da gente ver, porque se esperava que o Jardim repetisse a escalação do que foi no fim de semana, os iniciais contra o Fluminense. Não, e ele vem com um time mudado, com 5 mudanças nesses iniciais, e aí assim, o Flamengo consegue manter um padrão, um estilo de jogo, e a gente consegue ver até potencializar algumas individualidades dentro desse coletivo. Um Flamengo que domina o jogo, a gente conversava aqui enquanto ouvimos os companheiros falar que se usou muito ali de um jogo mais por dentro, fez por ali também o caminho do gol, enfim, mas com um padrão já do Jardim também muito bem estabelecido, mesmo com mudanças e aí individualidades. O Arrascaeta aparecendo muito bem, Paquetá também jogando muito bem ontem, eu acho que isso é legal da gente observar. Assim, o Flamengo, a gente chamou um pouquinho a atenção a escalação, né, Glaucio? Porque a gente olha para um Flamengo que foi muito bem nos jogos anteriores, contra o Fluminense, por exemplo, e aí talvez a expectativa do Flamengo manter a escalação.
e aí o Leonardo Jardim opta em mexer em 5 posições. Acho que os caras que entraram foram bem de acordo com o momento, né? Porque o Emerson Royal e o Ayrton Lucas, por exemplo, eles podem render muito mais. Mas dentro do que se é esperado do momento deles, acabaram não complicando, deram conta do recado. Enfim, o Danilo foi muito bem no sistema defensivo, contribuiu ali com o Léo Pereira. E o Carrascal, né, que é um jogador também que não é considerado titular no momento, teve um erro no lance do gol, como o Jailson falou, foi um pouquinho cobrado também com relação no momento da substituição. Mas é isso, o Flamengo tem um padrão tático, o Flamengo tem uma evolução com relação a isso, fica muito claro. O Flamengo, logicamente, pelo olhar do Leonardo Jardim, optou em movimentar um pouco mais o time, dar confiança para alguns jogadores, dar minutagem para outros, retomar a confiança, e as coisas funcionaram, né? Logicamente, quando a gente olha para a escalação, se tratando de jogo de Libertadores, o Flamengo já fez movimentos parecidos, acabou se complicando um pouquinho, mas isso não aconteceu ontem. Mas eu volto a repetir, o Flamengo teve um jogo convincente na questão coletiva, os jogadores que entraram não complicaram, mas os jogadores titulares do Flamengo foram realmente o que definiram o jogo, né? Questão do Paquetá, do Arrascaeta, a entrada do Pedro também, que acabou fazendo o gol. O Luiz Araújo também entrou muito bem nessa função de armador ali, né? Contribuindo também na saída do Arrascaeta. Mas é isso, assim, é lógico que você movimenta as peças, você dá confiança para todo mundo, a arquibancada entende, né? E responde com relação às movimentações do torcedor. E uma vitória bem bacana do Flamengo, né? São 6 pontos agora na Libertadores, líder do grupo, e a expectativa muito, muito boa e grande para a competição. Para começar bem essa fase de grupos de Libertadores, né, Bruno? Muitas vezes também o torcedor ia buscar a lembrança da temporada do ano passado, né, que começou ali oscilando muito nessa fase de grupos, mas o Flamengo com as suas 2 vitórias, líder deste grupo A da Libertadores, ontem se permitiu inclusive essas mudanças, um adversário de um nível até mais baixo também, e aí deu para mexer e deu para ver esse Flamengo jogando também modificado. Já já a gente volta aqui do Rio, Bruno, com mais deste Flamengo, líder do seu grupo na Libertadores. Fim de semana tem Brasileirão. Cícero Melo estará aqui conosco também. Terá o prazer também de estar ao lado do capita, Fábio Luciano. Estar com você. Esse homem ontem lá no Maracanã é ídolo também, né, Bruno? Vamos passando com o capita. Sempre muito festejado pelo torcedor do Flamengo por aqui, amigos. Bruno, um abraço pra você, pro Jailson, pro Celso e pro fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro em todo o país. Que honra voltar aqui nessa segunda hora do programa com esse cartão postal, como você disse, do Pão de Açúcar, Bahia de Guanabara, e principalmente ao lado do grande amigo que eu fiz no futebol, Fábio Luciano, capita, grande zagueiro. Tivemos grandes passagens quando eu cobri o Flamengo, ainda no tempo da Gávea, né? Prazer estar contigo, Fábio. Prazer é todo meu. Cícero Melo, capitão. É igual a Arrascaeta e Bruno Henrique, cara. É o mesmo entrosamento de anos, e é um prazer pra mim, uma honra estar com você. Beleza, Fábio. O Flamengo, então, conseguiu essa vitória aí diante de mais de 55 mil torcedores, que é a média do Flamengo no Maracanã. Uma vitória imponente, 4-1. O Flamengo realmente teve o domínio total do jogo, e o técnico Leonardo Jardim entrou em campo com 5 mudanças, 5 alterações em relação ao time que começou o Fla-Flu. O Emerson Royal na lateral direita no lugar do Varela, Danilo na zaga no lugar do Léo Ortiz, Ayrton Lucas na lateral esquerda no lugar do Alexandro, 3 mudanças na defesa, Carrascal no lugar do Plata e Bruno Henrique no lugar do Pedro no ataque. E mesmo assim, o Flamengo não sentiu. O elenco é muito bom, né? Quem entra mantém o mesmo nível dos titulares. Eu acho que não tem nem titular absoluto no Flamengo, né? Não é isso, Cícero. As coisas funcionaram muito bem para o Flamengo, mesmo com essas alterações, né? Opções aí do Leonardo Jardim, o time correspondeu muito bem em campo, enfim, ele conseguiu dar uma minutagem para alguns jogadores, retomar confiança para outros. Acho que foi importante também as atuações de jogadores considerados titulares, né? E foram esses caras que definiram o jogo. O Paquetá, que é um titular, o Arrascaeta, que é um titular, o Bruno Henrique, que a gente considera também como um titular do Flamengo pela história construída, o Pedro, quando entra no segundo tempo, também fazendo gols. Mas é isso, coletivamente o Flamengo foi bem, e nessa questão técnica e individual, esses jogadores chamaram a atenção na noite. Na minha opinião, o Arrascaeta foi o melhor do jogo, né? Um jogador que deu assistência para gol, que fez gol, que teve ótimas movimentações. Uma vitória que traz muita alegria ao torcedor rubro-negro, e uma expectativa ainda maior aí com relação a Libertadores do Flamengo em 2026. Fábio, vamos ouvir então o que falaram o técnico Leonardo Jardim e o Lucas Paquetá após o jogo, nessa vitória aí de 4-1 do Flamengo?
Aí então o Paquetá com seu primeiro gol na Libertadores da América. Fábio, próximo jogo é contra o Estudiantes lá em La Plata, líder contra vice-líder. Esse jogo pode começar a definir quem vai ser o primeiro colocado no grupo visando as oitavas de final. Sim. Talvez seja o jogo mais difícil para o Flamengo, né, nessa fase de grupos, enfrentar esse adversário fora de casa, mas são resultados, né, contra o Cusco e agora no jogo de ontem contra o Independiente Medellín, são resultados que fortalecem ainda mais a confiança do grupo, capacidade a gente sabe que tem. Então é um jogo interessante que deve definir a primeira colocação do grupo, mas o Flamengo, na minha opinião, segue ainda favorito para esse confronto. Bruno, com essa linda vista aqui, te devolvo para você, mas estamos aqui. Eu e Fábio Luciano, ele de zagueiro, eu vou fazer uma lateral direita, né, com ele me cobrindo, para falar mais desse Flamengo. Lateral direita, porém artilheiro. Que lateral o quê, Cícero? Não, lateral nada. Centroavante, pô. Exatamente. Não sei se você lembra agora eu virei lateral. Tinha o Luiz Ricardo, que era da Portuguesa, que era lateral direito, era o artilheiro do time. Era artilheiro e, às vezes, o técnico, não lembro quem que era, se era o Jorginho, mexia no time, ele ia de centroavante. Era o lateral direito, Luiz Ricardo. É tipo o Cícero Melo. Arrascaeta e Paquetá contra o Medellín. Então, Arrascaeta, 63 minutos, o Paquetá, 77. O Arrascaeta fez um gol, deu uma assistência. A gente está vendo também as finalizações e as finalizações no alvo dos dois. Vocês ali mais cedo, o Celso levantou isso, né? Pode ser o time aí, o melhor time do momento aí do futebol brasileiro. Celso? Isso muda muito rápido, né, Bruno? É a melhor banda do mundo da última semana, então, né? Mas não é um problema, a gente vai fazendo a avaliação a cada 2 semanas, a cada mês. Não é um problema isso. Eu sou muito adepto... Não dá pra você cravar, já ganhou tudo. Eu sou muito adepto do Power Ranking, sabe? Isso. Aquelas coisas de esporte americano. E hoje no Power Ranking, o melhor time é o Flamengo, no meu pelo menos. Porque é um time que, acho que ontem, Bruno, tem uma atuação de amplo domínio e, mais do que isso, pleno entendimento do momento do jogo. Eu acho que, em vários momentos, até tentei traçar esse paralelo ontem quando eu estava assistindo o jogo. O Flamengo do Felipe Luiz era um Flamengo de muito volume, de muito domínio, mas eu acho que, às vezes, o Flamengo ficava tanto em posse que o Flamengo ele não tinha mais ideias de como atacar, de como infiltrar. Esse Flamengo do Leonardo Jardim é um Flamengo que dominou o primeiro tempo, até o primeiro gol, assim, com amplo domínio, infiltração. Carrascal perdeu o gol debaixo da trave. O gol, ele nasce de uma antecipação, né, de um perde-pressiona que o Léo Pereira, ele dá um bote e aí o Flamengo consegue evoluir com o Everton Araújo, que foi um dos melhores jogadores para mim em campo. E eu acho que parte a partir disso. O segundo gol é o Flamengo que baixa um pouquinho, vem cá, Medellín, eu acelero e vou fazer o gol em você. O terceiro, idem. Claro, tem o gol aí nesse meio do caminho que o Flamengo sofre, mas assim, eu olho para um time que tem pleno entendimento de todas as fases do jogo. Quando eu quero dominar com bola, eu domino. Quando eu quero contra-atacar, eu contra-ataco. Eu tenho jogadores espetaculares, então para mim esse é o melhor time que tem hoje jogando futebol. Porque nesse ano mesmo, tudo bem, a gente já avaliou que o Fluminense viveu um bom período, o Palmeiras já viveu um período melhor. É o momento do Flamengo, Jailson? Era isso que eu ia comentar, inclusive, na hora que você perguntou ali do Palmeiras, em relação à pressão. Acho que é justamente por conta disso. Mesmo, né, na liderança do brasileiro, a questão, acho que são as atuações. Tá. O Palmeiras já viveu um momento, né, nesse ano de 2026, com ótimas atuações e agora está ali fazendo o protocolar. Eu acho que acredito que seja essa a cobrança dos torcedores, entendeu? Tá. E aí em relação ao Flamengo e Fluminense, que eram os outros times que também estavam fazendo um bom ano, o Fluminense caiu, a gente já viu recentemente, a gente não precisa falar, até porque ontem teve protesto lá da torcida de novo, e o Flamengo vem jogando bem essa questão do Leonardo Jardim. Estou muito com o Celso, acho que com o Felipe Luiz, o Flamengo tentava impor posse de bola o tempo todo, jogando no campo do time adversário e por muitas vezes até irritava um pouco o torcedor nessa questão de ficar no arame liso, né? Tocando a bola de um lado para o outro, porque o adversário baixava as linhas e você não tinha muito o que fazer. E esse time do Flamengo com o Leonardo Jardim, e o Leonardo Jardim já falou algumas vezes que não tem essa questão de posse de bola, de imposição o tempo todo. Ele quer ganhar os jogos e sabe ali a dividir as fases da partida. E aí eu tô com o Celso, pra mim ele foi muito bem, porque o Flamengo, quando precisa da posse de bola, tem a posse, tenta ali amassar o seu adversário e também tenta fazer essa armadilha, né? Ó, vamos lá, vou te dar a bola agora, vou baixar um pouco as linhas para justamente criar espaço. E aí você potencializa o Bruno Henrique. Se a gente falava sobre essa questão do Bruno Henrique de 9, de ponta, eu já vejo mais o Bruno Henrique como centroavante mesmo, não é de hoje, até por conta, né, de tu ter que ficar marcando lateral quando você joga aberto. O Bruno Henrique, pra mim,
já não tem essa saúde toda. Então é importante você ter um jogador diferente na mesma posição, né? Característica completamente diferente, que é o Pedro e o Bruno Henrique. E ontem lá no passe que o Arrascaeta dá de primeira, ele já tinha dado outras vezes, buscando o Bruno Henrique nas costas do defensor. E é para isso que o Bruno Henrique serve jogando de 9. Ô, Jailson, e aí eu vou colocar o Fábio e o Cícero na conversa, porque você falou assim também, né? Logo no começo do programa você falou, quando tiver todo mundo à disposição. Cara. Esse todo mundo é todo mundo quem? É o Jorginho todo e mundo, o Eric? Jorginho, o Pulgar, né? O Paquetá, a Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino, Plata, que também agora já volta, o time volta bem. O Samuel Lino se elogiou. O Samuel Lino fez um baita jogo. O Everton Araújo, bom que o Celso... O Everton Araújo jogou muita bola. O Celso elogiou, porque o Everton Araújo, novamente, aquela ali faz o papel dele, mas tá fazendo muito bem. Cícero e Fábio, o Everton Araújo foi bem ontem, mas assim, suficiente para deixá-lo como titular quando esses outros jogadores retornarem? É difícil, né, Fábio, alguém barrar o Pulgar nesse time do Flamengo. Inclusive, seria bom você falar, quando todos tiverem condições, onde é que o Paquetá se encaixa melhor nesse time, porque ele tanto pode jogar de segundo volante como de meia e jogar pelos dois lados do campo. Aonde você gosta mais do Paquetá? E o Everton Araújo é um reserva imediato ou pode até ganhar essa posição no futuro do Pulgar? Então, Cícero, ele foi muito bem, o Everton ontem, né? É um jogador que, enfim, as movimentações defensivas principalmente se assemelham ao Pulgar. Eu vejo o Pulgar na frente ainda, porque é um jogador com mais experiência, mas é um substituto à altura quando o Pulgar não está em condições e tem demonstrado isso. Até porque o Pulgar recebe muitos cartões amarelos. Exatamente. Então é bom você ter o Everton como opção e tentando com confiança, e, enfim, para jogar, e teve uma atuação muito, muito bacana ontem. Com relação a essa montagem do time principal do Flamengo, eu acho que o maior bom problema que o Flamengo tem, o Leonardo Jardim, é com relação à posição de camisa 8, né? Porque quando o Paquetá ele chega no Flamengo, todo mundo imagina que ele vai jogar um pouquinho mais aberto pela direita, a função que fazia o Gerson, que fez o Everton Ribeiro, e as coisas não aconteceram para o Paquetá nessa função. Então, eu acho que a melhor posição para ele é como camisa 8, é ter um Pulgar e um Everton Araújo, e o Paquetá nessa função. Só que aí aumenta a disputa. Porque o Jorginho joga nessa função, o Saúl joga nessa função, o De La Cruz joga nessa função. Talvez a gente vá ver o Paquetá em alguns momentos jogando na função que faz o Arrascaeta, porque aí ele avança um pouquinho mais, ele tem um poder de criação, ele aumenta até a intensidade e a rotação do meio campo do Flamengo, mas é isso, na frente algumas coisas estão definidas. É muito bom, acho que para o Flamengo você ter a melhora de confiança, principalmente da questão técnica do Samuel Lino, e ele fala sobre isso também, ele fala que melhorou porque ele aumentou o giro dele em campo, né? Com o Felipe Luiz, ele tinha obrigações um pouco mais pela lateral, quase com o pé na linha, e agora com o Leonardo Jardim ele tem mais liberdade de movimentação, de ocupar alguns espaços pelo meio campo. É um jogador importante, logicamente foi contratado por um valor alto, mas que hoje consegue entregar algo parecido do que a gente espera dele, mas é uma briga muito boa, né? O Leonardo Jardim, ele já mostrou a sua capacidade, já mostrou que ele vai em alguns momentos rodar o elenco. Eu acho que a briga maior, Cícero, com relação à escalação do Flamengo vai ser com essa, vou colocar a camisa número 8. Eu acho que no momento o Jorginho, ele é o titular do time, quando ele sai ele era o titular, mas essas boas atuações do Paquetá contribuem para que essa disputa aumente. É isso aí, nação, uma grande vitória do Flamengo então, Mengão na liderança, hein? Com 6 pontos, atrás vem o Estudiantes com 4 pontos, o Independiente Medellín com 1 e o Cusco com 0. Próxima partida do Flamengo na Libertadores da América é lá na Argentina contra o Estudiantes. Vai ser um jogaço, porque aí vai ser briga para liderança. No caso, o Flamengo vencendo, dispara na liderança e tomara que aconteça isso. O Mengão já vença, aí já fica tranquilo, cara, aí já se distancia praticamente 5 pontos, né, de distância do Estudiantes, caso aconteça a vitória. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. E olha só, peço algo para vocês. Estamos trabalhando para chegar nos 400 mil inscritos. Então, se você é flamenguista, torce para o nosso time de coração, somos uma família, dá aquela moral pra gente aí, compartilhe o vídeo aí com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal, peço a você se inscreva, dá aquela moral pra gente, nos ajude a bater aí os 400 mil inscritos, tá bom? Olha, nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se torne membro do canal e vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado o link do nosso grupo de palpites e análise esportiva. Você estando lá no grupo, você vai concorrer sempre a um manto do Mengão, tá bom? Tamo junto, nação! A gente se vê no próximo vídeo.